Muito bem, meus queridos alunos, povo que é interessado em aprender um pouco mais de língua portuguesa. Estamos aqui, eu sou o professor Bonifácio e é com muita alegria que eu trago mais uma aula para você. Com muita alegria que eu quero compartilhar um pouco mais, sobre aprendizado de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho, recordando para você, você que já sabe, mas se você não sabe ainda, eu trago aqui a aula sobre o tema sinais de pontuação. É um assunto muito importante, muita gente tem dificuldade, há muitos erros nessa área e nós precisamos de estar atentos a essa situação. Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita, faz parte da linguagem escrita. Embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral, eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e as entonações da fala. A pontuação gráfica, sinais de pontuação, eles traz uma riqueza melódica, ou seja, enriquece a melodia, ajuda na entonação da fala, estruturam textos que estabelecem pausas, que estabelecem elementos próprios para conduzir uma boa fala, uma boa comunicação. Basicamente, sinais de pontuação têm algumas finalidades básicas. E é claro, vamos tratar de forma resumida esse assunto. Eu estou aqui no canal do professor Bonifácio e leciono na Escola PEI, João Feliciano, sou titular da área de linguagem, lecionando língua portuguesa, certo? Ali na Escola João Feliciano, na cidade de Jacareí, onde eu resido, certo? Se inscreva no meu canal, dê um apoio para o nosso trabalho aí, vamos que vamos! Faça o comentário, que seria muito importante nós contar com sua colaboração. Eu sou o professor Bonifácio, vamos que vamos, A finalidade de sinais de pontuação: assinalar as pausas e as inflexões de voz, ou seja, as entoações, a entoação de voz na leitura. Serve para dar um norte, uma direção na boa leitura. Sinais de pontuação servem para separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas. Serve também para esclarecer o sentido da frase, afastando a ambiguidade. Você coloca vírgula, ponto e vírgula, você destaca, porções de uma frase para que assim a clareza de entendimento seja aplicada, ok? E você consiga entender o enunciado sem maiores problemas, ok? Entendeu? As sinais de pontuação também servem para orientar as pessoas na compreensão da argumentação. Vamos ver os principais sinais de pontuação? Ou seja, vamos ver alguns, vou citar alguns, porque eu não quero me alongar muito nessa aula, nessa explanação gramatical. Hoje estamos tratando de gramática. O primeiro que nós vamos ver, os sinais de pontuação mais comuns, os mais comuns responsáveis por dar à escrita maior clareza e também tornando assim o entendimento mais simples
da leitura e até do discurso, da oralidade pelo falante da língua portuguesa. Tá bom? A vírgula. O que quer dizer vírgula? Qual o significado da vírgula? Qual? Vamos ver? Vírgula. A vírgula indica uma pausa pequena, deixando a voz em suspenso à espera da continuação do período. Certo? Então, a vírgula é servida, ou seja, ela oferece uma pausa pequena, dando condições de melhor compreensão. Exemplo, nas datas para separar o nome da localidade. É um exemplo simples de vírgula. São Paulo, vírgula, 25 de agosto de 2017. Rio de Janeiro, vírgula, 29 de setembro de 2021. Também a vírgula é usada após os advérbios sim ou não, usados como resposta no início da frase. A vírgula serve para separar o sim e o não, advérbios de negação, né, ou de afirmação, usados como resposta no início da frase. Exemplo: você gostou do vestido? Sim, vírgula, eu adorei. Tá vendo? Pretende usá-lo hoje? Não, vírgula, no final de semana. Então, é uma oportunidade de usar a vírgula. Não, vírgula, no final de semana. Também, a vírgula é usada após a saudação em correspondência social e comercial. No final da saudação em correspondência comercial e social, você coloca vírgula. Com muito amor, vírgula. Respeitosamente, vírgula. Certo? Olha aí, ó. Também para separar termos de uma mesma função sintática. Você separa termos de uma mesma função sintática. Vejamos o exemplo. A casa tem 3 quartos, 2 banheiros, vírgula, 3 salas e um quintal. Ou seja, exemplo de separação de uma mesma função sintática. A casa tem 3 quartos, vírgula, 2 banheiros, vírgula, 3 salas e um quintal. Ponto. A conjunção e substitui a vírgula entre o último e o penúltimo termo, né? Você vai colocando vírgula e quando no penúltimo termo para o último você coloca a conjunção e não vírgula. Então você em vez de colocar vírgula, você coloca a conjunção e. OK? Muito bem. A vírgula serve também para destacar elementos intercalados. A vírgula serve também para destacar elementos intercalados. Como conjunção, por exemplo, uma conjunção como elementos que são intercalados, como o exemplo da conjunção, nós podemos ter: estudamos bastante, vírgula, logo, vírgula, merecemos férias. Então você vai separar uma conjunção, né, logo. Quando você fala estudamos bastante, vírgula, logo, vírgula, merecemos férias. Também serve para o uso no adjunto adverbial. Quando você tem um adjunto adverbial, você vai colocar vírgula. Exemplo: estas crianças, vírgula, com certeza, vírgula, serão aprovadas. Exemplo: estas crianças, vírgula, com certeza, vírgula, serão aprovadas. A vírgula também é usada nos vocativos.
A vírgula também é usada nos vocativos. Por exemplo, apressemo-nos, Lucas, pois não quero chegar atrasado. Apressemo-nos, vírgula, Lucas, vírgula, pois não quero chegar atrasado. No vocativo, quando chama atenção, quando dá sentido, né, especial a uma palavra. Também a vírgula é usada nos apostos. Quando tem um aposto, você coloca a vírgula. Exemplo, Juliana, vírgula, a aluna destaque, vírgula, passou no vestibular. No uso de um aposto, nós vimos aí a vírgula. Juliana, vírgula, a aluna destaque, vírgula, passou no vestibular. Certo? Também a vírgula é usada numa expressão explicativa, isto é, a saber, vírgula, por exemplo, vírgula, ou melhor, vírgula, ou antes, vírgula, etc. A vírgula é usada quando tem uma expressão explicativa. Isto é, vírgula, saber, vírgula, por exemplo, vírgula, ou melhor, vírgula, ou antes, vírgula, etc. Vamos dar o exemplo desse uso? O amor, vírgula, isto é, vírgula, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos, vírgula, tem seu princípio em Deus. Olha aí. O amor, vírgula, isto é, vírgula, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos, tem seu princípio em Deus. Também, a vírgula é usada para separar termos deslocados de sua posição normal na frase. A vírgula é usada para separar termos deslocados de sua posição normal na frase. Por exemplo, documento de identidade, vírgula, você trouxe? O documento de identidade, vírgula, você trouxe? Para separar elementos paralelos de um provérbio. A vírgula também é usada para separar elementos paralelos de um provérbio. Exemplo, tal pai, vírgula, tal filho. Tal pai, vírgula, tal filho. Para destacar os pleonasmos antecipados ao verbo. Os pleonasmos que são colocados antes do verbo vêm separados por vírgulas. Os pleonasmos são destacados, né, quando usados antecipados ao verbo. Por exemplo, as flores, vírgula, eu as recebi hoje. Então, nós vimos aí o exemplo de pleonasmo antecipado aos verbos. As flores, vírgula, eu as recebi hoje. Também para indicar a elipse de um termo, certo? Quando para indicar a elipse de um termo, você coloca vírgula. Daniel ficou alegre, vírgula, eu triste. Daniel ficou alegre, né? 2 pontos. Eu, vírgula, triste. Então, esses são vários usos da vírgula, sinais de pontuação. Então é importante, né, pensar na vírgula, ok? Nós podemos ver que vírgula também serve para isolar elementos repetidos. Exemplos. A casa, vírgula, a casa está destruída. Você vai dizer a casa, vírgula, a casa está destruída. Estão todos cansados, vírgula, cansados de dar dó. Estão todos cansados, vírgula, cansados de dar dó. Vírgula serve para separar orações intercaladas. Por exemplo, o importante, vírgula, insistiu os pais, vírgula, era a segurança da escola. Olha aí. Então, nós vimos aqui que serve para separar orações intercaladas. Por exemplo, o importante, insistiu os pais, vírgula. O importante, vírgula, insistiu os pais, vírgula,
era a segurança da escola. E também a vírgula tem uma função muito importante para separar as orações coordenadas assintéticas, ou assindéticas, melhor dizendo, para separar orações coordenadas assindéticas. Exemplo, o tempo não para no porto, vírgula, não apita na curva, vírgula, não espera ninguém. Olha aí que interessante. Também a vírgula é usada para separar orações coordenadas adversativas, conclusivas, explicativas e algumas orações alternativas. Exemplos. Esforçou-se muito, vírgula, porém não conseguiu o prêmio. Vá devagar, vírgula, que o caminho é perigoso. Estude muito, vírgula, pois será recompensado. As pessoas ora dançavam, vírgula, ora ouviam música. Então, a vírgula é usada para separar orações coordenadas adversativas, conclusivas, explicativas e algumas orações alternativas. Como nós já falamos, o exemplo, repetindo os exemplos, esforçou-se muito, vírgula, porém não conseguiu o prêmio. Vá devagar, vírgula, que o caminho é perigoso. Estude muito, vírgula, pois será recompensado. As pessoas ora dançavam, vírgula, ora ouviam música. Que bom! Estamos terminando mais uma aula, estamos encerrando sobre pontuação, um resumo, né, um breve extrato daquilo que representa a pontuação. E breve teremos mais aulas sobre esse assunto. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua companhia aqui no meu canal no YouTube do Professor Bonifácio. Se inscreva, ouça, ajuda-nos a divulgar o nosso trabalho. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.